O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte não poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a missão de Pedro é também a missão de cada um de nós, que a missão de São Paulo é também missão de cada um de nós. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia, não é, da solenidade de São Pedro e São Paulo. E nós precisamos ir ao encontro dessas duas colunas da nossa igreja e seguir os seus ensinamentos e ouvir, não é, o que eles têm a nos dizer de Deus Pai, de Jesus Cristo, sob a luz do Espírito Santo. Olha que Jesus está, não é, perguntando ali para a comunidade, não é, para os discípulos: que dizem os homens que eu sou? E aquelas mais diversas respostas. Então Jesus pergunta: e vocês, que dizem que eu sou? Pedro então, não é, toma a palavra e vai dizer: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Olha, meu querido irmão e irmã, Jesus ali fica muito feliz com essa resposta de Pedro e vai dizer para Pedro: olha, Pedro, pela sua boca, humanamente falando, você não teria condições de dizer isso, mas você está aí motivado, inspirado, é o Pai que te revelou isso. Olha, que você se chamará o primeiro Papa, você se chamará, não é, não mais Cefas, mas Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha, meu irmão, minha irmã, São Paulo e São Pedro são essas duas colunas da igreja, porque são eles que nos ajudaram a conhecer os evangelhos, são eles que nos ajudaram e nos ajudam até hoje, não é verdade? A viver segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos lá para Paulo, a gente vai ver que aquele homem que perseguia os cristãos, aquele homem que, vamos dizer assim, não é, tinha até ódio, ele se converte e se torna uma das grandes colunas da nossa igreja. Quanto que nós precisamos nos converter, não é verdade? Quanto que nós, a exemplo de São Paulo, precisamos cair do cavalo, das nossas fraquezas, dos nossos pecados,
reconhecer que só Jesus verdadeiramente é caminho, é verdade, é vida. Como que nós precisamos espelhar em São Pedro, que mesmo negando a Jesus, não é, humano que era, ele se volta para si mesmo, reconhece os seus erros, pede misericórdia, tem a capacidade de dizer, não é, quem é Jesus Cristo com tanta profundidade. E assim devemos ser nós, meus queridos, nos arrepender das nossas faltas e voltar para Deus e voltar para Jesus, que é o Filho do Deus vivo, que é aquele que veio para nos salvar, para nos libertar, para nos conduzir à felicidade eterna. Olha aqui, esses dois homens, não é? Deram a vida por Jesus. Tamanha fé, tamanho que acreditavam, entregaram as suas próprias vidas violentamente, não é? Crucificados, decapitados, mas ali testemunhando a fé. Olha, é muito bonito nós percebermos o quanto São Pedro e São Paulo sofreram por causa do Evangelho, dando inclusive a própria vida. E quantas vezes nós nos afastamos de Jesus, nós nos afastamos do Evangelho e não temos coragem de arrepender das nossas faltas e voltar para aquele que só Ele pode nos salvar, que é Jesus, caminho, verdade e vida. Que é exemplo de São Pedro e São Paulo, nós possamos continuar essa missão sublime que Deus nos deixou. E olha que hoje o sucessor de Pedro é Papa Francisco. Rezemos pelo nosso Papa Francisco. A gente não precisa, vamos dizer assim, gostar do Papa Francisco. A gente não precisa dizer que é pecado não gostar dele. Mas nós precisamos dizer em claro e bom tom que todas as suas bulas, que tudo aquilo que ele faz em nome de Jesus Cristo é para a honra e glória de Jesus, é para a honra e glória de cada um de nós. Rezemos pelo nosso Papa Francisco, rezemos pelos nossos bispos que representam, não é, os apóstolos. Rezemos, meus queridos, para que nós, a exemplo de São Pedro e São Paulo, sejamos homens de Deus, sejamos homens de Jesus, iluminados pelo Espírito Santo e guiados, orientados também pela Virgem Maria, e que assim seja. Amém.